Olá, galerinha! Hoje a gente vai fazer a revisão de matemática. Para isso, eu vou abrir aqui um doc, tá? Pra gente. Vamos trabalhar com as formas 3D. Então, vamos colocar essa página aqui em formato paisagem, tá? Vamos abrir essas margens, deixá-las bem estreitas. E vamos inserir aqui um modelo 3D. Qual que a gente pode pôr? Vamos pôr um cubo, beleza? Vou pôr um paralelepípedo. E vamos pôr um cubo, beleza? Pus os dois. Olha só, o que você tem que saber para a prova? Deixa o paralelepípedo aqui. O que você tem que saber para a prova? Você tem que saber direitinho o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Então, o que é face? A face são essas superfícies que a gente chama, né, também, que não é o nome, mas a gente chama de lados. Os lados do cubo, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma superfície, né, superior aqui em cima, temos 4 superfícies laterais, tá vendo? Vamos virar ele? 4 superfícies laterais e temos uma superfície aqui inferior, que seria uma base, né? Porque a parte que ela fica no chão, que serve de pezinho, né, é a base. No caso, qualquer lado que tu virar vai ser base, entendeu? Então, diferente do cone, né? Do cilindro, que não é bem assim, mas aqui não é, é porque são todos os lados iguais e são todos os lados quadrados. O cubo, ele é um tipo de prisma, porque ele só tem faces planas e ele tem duas bases, por isso que ele se classifica como um prisma. Ele tem duas bases, né? Então, ó, em cima e embaixo. E todos os lados planos e nenhum lado dele é triangular, tá vendo? Mas ele é um prisma especial, por quê? Porque ele tem os lados quadrados, tá? E a característica do prisma é que ele tem duas bases iguais e lados retangulares. Então, cubo, a gente não chama ele de prisma, apesar de ele ser um prisma especial, por ele ter um nome próprio, porque ele tem uma configuração própria, específica, beleza? Agora aqui, essas são as faces. Agora as arestas, muito fácil. As arestas são esses cantinhos, tá certo? Eu vou ter que dar um clique aqui. As arestas são esses cantinhos bem compridos, essas linhas que se formam onde as faces se encontram. Então, aqui vem uma face, tá vendo essa face grande, quadrada? Uma outra face e uma outra face. Nós conseguimos ver três faces aqui. Aonde elas se encontram, forma uma linha. Essa linha é a aresta, tá vendo? Aonde as faces se encontram. E o vértice, o que é o vértice? O vértice é as pontinhas. Ó, onde as arestas se encontram. Essa aresta se encontrou com essa aresta e pá, fez uma pontinha. Tá vendo? Aqui embaixo outra pontinha. Em cada encontro de arestas, você tem um vértice. Ó. Então, a gente tem um vértice nessa ponta, nessa ponta, nessa ponta, nessa ponta. São 4 vértices. E mais em cima, ó. Tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 8 vértices. Tá vendo? Arestas nós temos 4 em cima, ó. 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aí nós temos 4 do lado, ó. 1, 2, 3. Peraí, que não dá para virar mais. 3, 4. E mais as 4 de baixo. 1, 2, 3, 4, totalizando 12 arestas. E faces, nós temos uma em cima e uma embaixo, e mais 4, totalizando 6 faces. Tá? Então, o que você precisa saber para a prova de matemática? Você precisa saber, basicamente, em primeiro lugar, o que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice. Beleza? Ó, vamos pegar esse cubo aqui, vamos dar um... Não sei se vamos conseguir colocar ele lá no pente, eu acho que não. Vou tentar pôr. Ah, deu, tá? Vamos aumentar um pouco ele, ó, um pouco a qualidade. Vamos botar nome nas coisas, beleza? Ó, aqui nós vamos botar o nome disso, que é face. Vamos pôr uma letra. Ah, vou pôr caixa alta, tá, gente? Face. E vamos pôr uma cor mais fácil aqui de... Ah, não vai dar. Tem que botar uma cor mais animadinha. Eita!
A pessoa que não sabe mais nem por cor. Agora ficou lá, face. Agora vamos pôr aqui. Eu queria ter feito diferente, mas não deu, né? Eu não consegui, vocês viram. Vamos pegar aqui, ó, dizer o que que é isso aqui, ó. Isso aqui é um vértice. Prof, qual que é o vértice? Ó, o vértice é isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, tá vendo? Beleza? E agora sim, vamos fazer aqui. Isso aqui é uma aresta. Beleza? Que é essa linha aí que se forma quando as faces se encontram. Aresta. Então é isso. Você tem faces. Tá vendo aqui, ó? Aqui é outra face, ó. Vamos pôr o nome aqui, ó. Face. Aqui é outra face, ó. Ih, mas aqui não vai dar. Ah, dá, depois a gente puxa. Face. E nós temos aqui as arestas, muitas, ó. Cada linha que se forma é uma aresta e cada pontinha, eu fiz uma pontinha muito feia aqui, porque eu não tenho coordenação motora. Cada pontinha é um vértice, beleza? Aqui nós temos um paralelepípedo, que também é um prisma, mas é um prisma especial. Por quê? Porque ele tem lados diferentes, estão vendo aqui? Então, digamos que a base é esse retângulo bem grandão, ó. Uma embaixo, uma em cima, são iguais. Do lado nós temos um retângulo grande, que é igual ao retângulo oposto, e temos um retângulo menor, que é igual ao retângulo oposto. Então, porque ele tem todos os lados retangulares opostos iguais, ele é um prisma especial chamado paralelepípedo. Então, esses dois aqui são os dois prismas especiais, o cubo, estão vendo aqui o cubo, e o paralelepípedo, tá? Parece uma caixa de presente, tá certo? Vamos deletar esses dois amigos. Vamos colocar aqui outros tipos de prismas, tá? Vamos colocar um prisma triangular. Vamos colocar um prisma. E esse aqui eu não sei se é um hexagonal ou um octagonal, mas vamos pôr. Não dá para ver aqui. Vamos colocar um prisma quadrangular. Esse aqui não sei qual que é. Vamos ver se a gente descobre. E mais um outro prisma ali que eu não consegui ver ele agora, tem que ver só depois. Tá, colocamos 4 prismas, beleza? Quais são as características que os prismas têm em comum? Ó, aqui eu coloquei 4 prismas diferentes, tá? Todos eles têm duas bases, ó. Esse aqui tem bases triangulares, uma em cima, uma embaixo. E os lados são sempre retângulos. Então, os prismas, gente, eles sempre têm duas bases e os lados sempre são retângulos. Esse prisma, ele é octagonal, porque ele tem 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A base, as duas bases são sempre iguais e os lados são retangulares, estão vendo? São as características. Esse é um prisma quadrangular, a gente tem um na sala, né? Azul. As bases são iguais, quadradas, e os lados retangulares. E esse é o prisma hexagonal, a gente também tem, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, as duas bases iguais e os lados retangulares. Então, como que eu sei que uma figura é um prisma? Porque tem duas bases iguais e os lados são retangulares, beleza? Esse aqui são um conjunto de prismas, tá? Prof, o que diferencia um prisma de uma pirâmide? É uma coisa muito simples. A pirâmide, nós vamos baixar lá, vamos até tirar esses aqui que estão sobrando. A pirâmide, ela tem apenas uma base. Inserir, vamos inserir aqui uma pirâmide bem bonita. Vamos achar aqui. Às vezes a prof não acha porque a prof não enxerga direito. Aqui, linda. A pirâmide, ela tem uma base que pode ser qualquer polígono. Prof, não me lembro mais o que é polígono. Polígono é qualquer figura que tenha lados iguais, retos.
lados retos, tá? Não pode ter lados curvos. Então, quem que é um polígono? Um quadrado, um triângulo, um retângulo. São lados retos, planos, tá? Para falou lados iguais, mas a prof falou errado. São lados planos. Todas as figuras que têm lados planos, quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, hexágono, octágono, são polígonos. Então, a pirâmide, que eu virei de ponta cabeça aqui, vocês podem ver, deixa eu desvirar ela. Ela tem uma base que pode ser qualquer polígono e automaticamente, porque ela só tem uma base, as faces laterais são triangulares, tá? Se ela for um triângulo embaixo, é uma pirâmide triangular. Se ela for igual a essa aqui, um quadrado embaixo, na base, uma pirâmide quadrangular. Se fosse uma base assim, ó, que nem essa, um hexágono, seria uma pirâmide hexagonal, tá bom? Que nem esse prisma é um prisma hexagonal. Então, a diferença básica entre uma pirâmide e um prisma é que a pirâmide só tem uma base e o prisma tem duas. Por isso, os lados do prisma são retangulares, mas da pirâmide são triangulares. Agora, a gente tem um povo que não se classifica nem como prisma, nem como pirâmide, que é os sólidos com corpos redondos. Vamos pegar aqui os três. Nós temos a esfera, o cilindro e o cone. Aí eu desmarquei aqui o cilindro e o cone sem querer. Ah, não, não desmarquei. Pensei que tinha desmarcado, mas não desmarquei. O que eles têm em comum? Todos esses três têm formas arredondadas. Ó, o cilindro, ele tem duas bases circulares e um corpo arredondado, tá vendo? Não dá nem para ver que gira aqui porque é redondo. O cone do ladinho, ele só tem uma diferença básica, ele só tem uma base. Enquanto o cilindro tem duas, ó, uma, duas. O cone só tem uma e o corpo redondo também. Prof, o que aconteceria com o cone se ele tivesse duas bases? Se o cone tivesse duas bases, ele ia ser um belo cilindro. A mesma coisa com o cilindro. Prof, o que acontece com o cilindro se ele só tiver uma base? Ele vai ser um belo cone. Vocês estão entendendo que a diferença entre eles é só isso? E a esfera, ela é muito perfeita, porque ela não tem base nenhuma, ela só tem o corpo redondo. Então, nós temos aqui, ó, duas bases, uma base e nenhuma base, tá? Três corpos redondos. Eles são diferentes dos prismas e das pirâmides porque eles possuem essa superfície arredondada e não são formados apenas de superfícies planas. Logo, esses três não têm aresta, tá bom? Porque eu pensava assim antes, mas esse risquinho aqui, ó, que faz aqui na base é uma aresta. Eu pensava, só que eu descobri, quando eu estudei, que a aresta ela só é uma linha reta. Ela não pode ser uma linha curva, então não tem aresta. Mas observe que o cone tem um vértice. Estão vendo? Ao mesmo caso da pirâmide. Como a pirâmide só tem uma base embaixo, ela cria um vértice em cima. E o prisma ele só tem vértice onde encontra as arestas, né? Mas a pirâmide, ela tem um vértice em cima porque ela não tem base. E o cone também tem um vértice. A esfera não tem nem base nem vértice, tá? E o prisma tem uma base redonda, um vértice, e o cilindro tem duas bases redondas e não tem vértice nenhum, nem aresta nenhuma. E não tem aresta, nenhum desses três tem aresta. Aí esses aqui, eles não são poliedros. Por quê? Todos os outros que a prof mostrou, o cubo, o paralelepípedo, os prismas e as pirâmides, eles são poliedros porque eles são formados apenas por polígonos, figuras de lados retos, né? Não tem linhas curvas neles. Eles são os poliedros, mas esses três aqui não são poliedros, porque eles têm corpos redondos, tá? Apesar de que na prova você não tem que saber explicar o que é um poliedro, porque não faz parte da base curricular do quarto ano ter que explicar o que é um poliedro, mas você tem que saber, por exemplo, que essas três aqui não são nem prisma, nem pirâmide, tanto que elas não podem pertencer a um grupo de prismas ou pirâmides, beleza? Agora vamos olhar a revisão de vocês. Vocês estão com guia, né? De revisão, a prof não vai. Vamos abrir lá. Esse aqui é o programinha que grava, tá, pessoal? Vamos abrir aqui documentos.
quarto ano, atividades para o caderno. Será que é atividade matemática 4? Vamos ver. Isso, ó, guia de estudos para a prova. Então, eu vou explicar para vocês o que você precisa estudar. Ó, vocês já estão com o guia de estudos aí no caderno, então, né? Por isso que a prof está com o guia de estudos aqui também, não tem problema nenhum mostrar. A aresta, você tem que saber o que é aresta. O vértice, você tem que saber o que é o vértice. A face, você tem que saber o que é face. Então, você tem que ver que face, ela está sempre ligada à superfície. Ó. As faces são a gente fala são os lados, mas o nome não é lado, tá? O nome é face. Mas são os lados, as superfícies, as maiores partes. Os vértices, ó, as pontinhas, aonde as linhas se encontram, e as arestas são as linhas que são o final de uma face e o início de outra, tá? Então, entre as faces, nós temos essa linha que é a aresta e o vértice na pontinha. Aqui você vai analisar qual é o nome da imagem. Tem que dizer se é uma pirâmide quadrangular, se é uma pirâmide triangular, se é um prisma triangular, se é um prisma hexagonal. Aí o cubo é só cubo, o paralelepípedo é só paralelepípedo, tá? Se esse prisma aqui é pentagonal, hexagonal, octagonal... Ai, prof, não tem espaço. Eu sei, tá bom? Então, você escreve um nome em cima e escreve o outro embaixo aqui, com a letra bem pequenininha, tá bem? Às vezes, alguns exercícios é assim, o espaço não é bem legal. Mas escreve mesmo assim, tá bom? Escreve o nome aqui nesse espacinho de baixo, com a letrinha pequenininha, escreve se é quadrangular, triangular. Por quê? Porque isso é uma formação para a tua vida, tá bom? Identificar a figura sempre pela base dela. Então, se a base é um quadrado, é quadrangular. Se a base é um triângulo, é triangular. Se a base é um pentágono, é pentagonal, tá bom? Se for um hexágono, é hexagonal. Aqui tem uma cruzadinha, é para completar com, ó, o nome. Complete. Tem que completar. Com o quê? Com o nome dos sólidos. Aí tem, ó, aqui as figuras geométricas, tu põe o nome. Aqui, ó, pinte as figuras planas. Prof, o que é plano? Gente, plano é aquilo que é 2D. Aquilo que só tem duas dimensões. Um desenho é plano. Então, vocês percebem isso? Um desenho é plano porque ele tem altura, tem largura, mas não tem profundidade. Tá certo? Agora, um sólido geométrico, uma figura espacial, ela tem a altura, tem largura e ela tem a profundidade. Tá vendo aqui, ó? Que você percebe que ela tem a profundidade. No desenho, é mais difícil de observar. A gente na sala, né, nós temos os sólidos de madeira, é muito mais fácil perceber isso. Mas como vocês usaram muitos sólidos de madeira na sala, agora vocês estão prontos para fazer essa discriminação aqui no papel. Aqui, ó, marque as características, né, do cone e da pirâmide, colocando letra C para o cone, P para a pirâmide. Isso é muito legal, gente, porque faz você analisar. Não esquece, o que é um polígono? Polígono é uma figura que tem todos os lados retos. Ó, o triângulo é um polígono, ele tem todos os lados retos. O quadrado é um polígono, tem todos os lados retos, mas o círculo não é, porque o círculo tem uma linha curva que o forma. Então, se for uma linha curva, não é um polígono, tá bem? Aqui nós temos os nossos amigos sólidos geométricos, iguais os da sala azul de madeira. Você vai circular a forma que não pertence ao grupo. Aí você vai pensar, se é um grupo de pirâmides e tem um prisma no meio, é óbvio que o prisma não pertence ao grupo. Se é um grupo de poliedros, que são as pirâmides, os prismas, o cubo e o paralelepípedo, e tem lá no meio uma figura, por exemplo, um cone, que não é um poliedro, tu sabe que é o cone que não é a figura que não pertence ao grupo, entendeu? Se é um grupo formado por um círculo, um cone, um cilindro, e lá no meio tem um poliedro, você sabe que o poliedro não pertence ao grupo. Não se esqueça que o poliedro são as pirâmides, os prismas, porque tem todos os ladinhos retos, tem arestas, vértices, base e não possuem superfícies arredondadas. E acabou o guia de estudos, tá bem? Se você sabe o que é aresta, o que é vértice e o que é face, entende o que é um polígono, entende que é um polígono, entende o que é um poliedro para saber discriminar o que pertence ou não ao grupo. E, gente, principalmente sabe o nome nas formas, você está pronto para fazer a prova. Se não sabe, estuda um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica de estudo para a prova de matemática. Não esqueçam de prestar bastante atenção na questão dos enunciados.
Se você tiver alguma dificuldade técnica com a prova, de espaço, uma palavra que você não acha que está escrito errado, ou uma imagem que você não consegue visualizar direito, isso você deve perguntar para a prof. O que você não deve perguntar é assim: prof, eu não sei fazer o 4. Tá, mas qual que é a tua dúvida? Não, eu não entendi nada. Mas você não sabe se está escrito lá pinte, se está escrito circule, se está escrito desenhe, se está escrito classifique. Você tem que entender isso, os verbos, né, do enunciado. Outra coisa, pinte o quê? Ah, é para pintar aqui a figura. Circule o quê? É para circular o que não pertence ao grupo. Entendeu? Isso você tem que saber. Agora, o que você pode perguntar para mim é aquilo que você já leu, que você, mesmo assim, ficou com uma dúvida. Se é para fazer de um jeito ou de outro, porque se for uma questão pertinente, a prof vai responder, né? Se for uma questão que tá clara, tá óbvia ali, que você não tá vendo, eu vou mandar você ler de novo, vou fazer você pensar, tá bom? Mas lembre-se que as perguntas elas têm que ser pontuais, né, prof? Tá escrito para pintar a forma, mas eu não lembro o que que é um poliedro. Aí a prof vai fazer você pensar, tá bem? Mas assim, apesar de você não ter que explicar o que é um poliedro, você precisa saber. Apesar de você não ter que explicar o que é um polígono, você precisa saber. Tá certo? Por isso que a gente trabalhou muito isso na apostila e no caderno, tá bem? Um beijo para vocês, até a próxima. Vocês vão aprendendo a estudar para as provas e vão aprendendo a fazer as provas através do jeito que vocês estudam. Por isso, não esqueçam de estudar e eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Até!